Pai, que toda palavra que venha dele, Senhor, seja uma palavra rema, uma palavra viva, Paizinho, em nossos corações. É que eu te peço, te agradeço essa noite em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Eu quero cumprimentar você que me assiste aí pelas redes sociais, a Helena que está vindo correndo para mim. Que Deus abençoe você aonde quer que você esteja. Que, como falou o Marcos aqui, que seja uma noite que o Senhor Deus possa ressuscitar teus sonhos e te trazer restauração. E deixa eu falar para você, a bênção do Senhor não acrescenta dores. A restauração há de vir e virá, e ela não vai acrescentar dores. Amém? Então eu quero aproveitar a posição honrosa que você está, então, já que você está em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? Abra então Lucas, o Evangelho conforme escreveu Lucas, médico e companheiro do apóstolo Paulo, capítulo 7, nós vamos ler o verso 1 ao verso 10, e depois nós vamos ler do verso 16 ao verso 22, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual ele era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se à multidão que o seguia, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Você pule comigo para o verso 16, entre o verso 10 e o verso 16, há aqui um milagre, a ressurreição da viúva, da qual o Senhor toca no esquife onde havia o funeral, né? Diz assim o verso 16: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidade, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo, então Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho, e bem-aventurado é aquele em quem mim não se escandaliza. Amém, aleluia. Pode tomar o teu assento, amada igreja? Devia ser top demais, né? Tá do lado de Jesus, né? Os caras perguntam: é tu aquele que havia de vir? Ele na hora: então peraí, eu já vou te mostrar quem eu sou. Mas a mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração era que a gente basta somente crer, e crer somente. Todo milagre, meu amado irmão, amada igreja, todo milagre, toda restauração, ela está condicionada à fé. Não existe milagre sem fé. Não existe milagre sem a expectativa de que ele possa acontecer.
Por isso que normalmente Jesus primeiro ensinava e depois fazia o milagre. Uma das condições para com que o milagre acontecesse, é claro que Jesus podia fazer sem a necessidade de que o homem tivesse fé, e Deus é poderoso para realizar. Mas aonde Jesus não pôde fazer milagres, muitos milagres, é onde havia pouca fé. E não era a fé somente, era a fé de que ele era o Filho de Deus. Se você negasse a deidade de Jesus, quem ele era, o milagre não se manifestaria. Quase todos os atos de cura, você vê pessoas reconhecendo a Jesus como Messias. Ontem o nosso amado presbítero pregava sobre o cego que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é um título messiânico. Jesus foi adorado e aquele homem reconheceu que Jesus era aquele que havia de vir. E ali lhe foi concedido o milagre. Então, sempre para haver milagre, para haver restauração, é necessário ter fé. E eu tenho certeza que você tem fé. Sabe por quê? São 3 dias que quem sabe você já está aqui, quem sabe alguns de nós já estamos desde a semana passada em oração. Você está numa terça-feira à noite, ao invés de estar descansando na sua casa, você veio buscar uma restauração. Então deixa eu falar para você, a fé no seu coração, aleluia. E ontem o presbítero falava sobre a atitude de fé, sobre ter uma atitude para com que fosse necessário o milagre acontecesse, para que fosse um gatilho para com que o milagre acontecesse. Só porque antes disso é necessário que você somente creia. E o Senhor Deus me deu essa mensagem quando eu ouvia testemunhos de pessoas na rádio. E você já vai entender aonde eu quero chegar. Testemunho de pessoas simples, entre aspas, de pessoas humildes, que simplesmente creem, e não duvidam, e simplesmente creem. Por isso, meu amado, e entendo que eu vou falar dentro de um contexto, às vezes aquele que recém é chegado na igreja, recebe muito, porque ele só está condicionado a uma coisa, somente a crer. Aqui nós vemos aqui 2 histórias que nós lemos aqui na passagem. Uma era o centurião, um homem ímpio, um homem que não era judeu, não era judaizante. Aos olhos da época de Jesus, ele era um gentil, estava longe da aliança. Quem sabe para aqueles antes de Jesus nem acreditavam que ele poderia herdar o céu. E do outro lado, nós temos João Batista, o homem que o próprio Jesus falou: dos de nascido de mulher não teve ninguém maior do que João. E olha que um recebeu um milagre e o outro recebeu a pena capital. Perceba que João duvida, ao passo de que o centurião nada duvida. O centurião, ele nem espera que Jesus chegue, ele simplesmente chega e diz: Senhor, se tu falar, está falado, está feito, o milagre vai acontecer. Que a sua fé seja uma fé como a do centurião, que chegue a impressionar o próprio Deus, com que a tua fé faça com que o Senhor se tenha uma disposição e diga: uau, que fé, como eu vou lhe abençoar, como é bom abençoar esse filho que crê somente em mim, e somente em mim crê, aleluia. Ao passo de que aquele que era João, profeta, conhecedor da lei, homem que viu e experimentou milagres, o homem que viu todo aquele simbolismo em volta do batismo, uma pomba descendo sobre o Senhor, uma voz no céu falando, para que mais explícito que isso? Para confirmar ou ratificar a deidade do mestre do que isso? Mas em um certo momento ele pergunta: és tu aquele que havia de vir? E eu, ouvindo esses testemunhos, escutando essas histórias, eu pensava: falta em nós crer somente. Crer somente, crer sem duvidar, crer sem racionalizar muito. Eu escutava o testemunho de um homem que dizia: então eu fui lá e dei o dízimo, não era bem o dízimo que eles estavam doando lá, era uma campanha, e Deus abençoou e abriu as portas, e pela fala,
pelo vocabulário, era uma pessoa simples, humilde, quem sabe sem muito estudo. Mas as portas se abriram de uma maneira que o homem prosperou a 1000 vezes aquele que ele tinha dado no começo. Uma outra senhora dizendo: eu estava com uma dor na coluna, e quando o apóstolo mandou eu ficar em pé, eu falei: eu vou ficar em pé e não vou sentir dor nenhuma. E ela ficou em pé e não sentiu mais dores. A fé assim aí no teu coração, aleluia. A fé aí no teu coração, essa fé viva, essa fé poderosa, essa fé que desengatilha esse milagre, essa restauração. Meu amado, tudo que era para acontecer já aconteceu. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou. E na sua palavra diz: eu vim para dar vida e vida com abundância. Só tem que crer em mim, aleluia. Como pode o centurião, o ímpio, eu vou chamá-lo aqui de ímpio, entenda aqui, ele creu e recebeu, o profeta duvidou e pagou a pena capital. Eu não vou entrar aqui na situação que levou a isso, mas o centurião creu de maneira tão simples e simplista que impressionou a Jesus. Sabe por que às vezes nós não somos restaurados, meu amado? Porque eu acredito que é o 3º ou 4º ano que nós fazemos a campanha do restaurador. Mas porque às vezes, quem sabe que passa ano e vai ano, e você vem esperando pela mesma restauração de 3, 4 anos atrás, e isso não acontece. É porque às vezes nós queremos crer e racionalizar ao mesmo tempo. O centurião, ele creu, simplesmente creu. E deixa eu falar, é difícil. Simplesmente crer, sem ressalvas. E ele disse: assim como eu mando e eu sei que as pessoas vão fazer, eu sei que se tu falar uma palavra, o meu servo vai ser curado, aleluia. Quem sabe João ficou ali analisando as escrituras, racionalizando, depois de ver o milagre. Deus falou no Jordão, multidões seguiram Jesus, o ministério dele deveria ter parado, interrompido. Mas quem sabe ele ficou racionalizando: deixa eu analisar as escrituras, deixa eu ver aqui, será mesmo? Porque o Messias ia fazer isso, o Messias deveria fazer aquilo. E ele racionaliza, e agora onde havia fé, começou a brotar dúvida. E sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. Deixa eu falar para você, a nossa fé sim, como diz Pedro na sua epístola, ela deve ser racional. Sim, a fé para crer em Jesus, ela é racional. Você consegue crer, você tem explicações suficientes para crer que Jesus realmente existiu. Há provas psicológicas, há provas históricas de que esse homem existiu e de que aquilo que ele falou era verdade, do que esses escritos são reais. Sim, essa é uma fé, mas a fé para crer no milagre, ela não pode ter a sua racionalização no processo. Se você tiver uma racionalização no processo da fé para o milagre, ele não acontece. E é normal, quando recebemos uma palavra e nós queremos agora racionalizar e pensar que somos Deus e até como Deus pode fazer para resolver a situação. Amado, quer receber a tua restauração? Para de pensar de como que Deus vai fazer, para de racionalizar, para de tentar achar a saída que Deus vai te dar. Simplesmente creia, para de tentar achar ou para de tentar colocar nas mãos de Deus o que Ele deve ou não deve fazer. Faça como o centurião, creia somente, deixa de lado o teu intelecto, deixa de lado tudo que você sabe sobre economia, deixa de lado tudo que você sabe sobre saúde, sobre comportamento de uma pessoa. Creia somente que Deus pode te libertar, aleluia. Sabe, amado, quem aqui nunca precisou do milagre e já disse para Deus tudo como é que devia acontecer? Eu já. Porque Deus vai abrir a porta, aí eu vou lá no banco, e aí eu vou falar com o gerente, mas eu sei que eu estou no SPC, e aí ele vai procurar lá no sistema e não vai achar que eu estou negativado. E ele vai me dar um empréstimo. E com esse empréstimo eu vou pagar minha dívida. Uau, glória a Deus. Ou pior, ou barra melhor,
eu vou jogar na Mega Sena e Deus vai me ajudar. Eu brinco que eu digo, Senhor, eu não preciso de muita coisa, só de 7 números. Não, é 6 a cena, né? Amados, nós racionalizamos. Nós perdemos tempo querendo explicar para nós mesmos como que vai acontecer. Às vezes nós recebemos uma palavra e nós queremos entender esse milagre. Às vezes você tem uma situação na sua casa, com seu cônjuge, com seu filho, e você quer dizer, meu filho está nas drogas, mas vai aparecer alguém aqui amanhã, vai levar ele no desafio jovem, e fica racionalizando, e que se você simplesmente cresce uma palavra somente, ele dormia um drogado, e amanhecia um homem são, aleluia. Não é necessário para com que você receba o milagre, que o teu cérebro, que a tua lógica entenda o processo como ele acontece, aleluia. Se eu fosse levar tudo o que aconteceu no âmbito racional desse ano que se passou, quem sabe eu descreditaria o milagre do Senhor Deus na empresa. Mas eu simplesmente agradeço e creio. Obrigado. Como é que venderam? Simplesmente vendemos e pronto. Honra e glória ao Senhor Deus, porque o milagre aconteceu e nós passamos o ano no azul, aleluia. Como é que um salário mínimo está dando? Eu não sei. Simplesmente você tem que crer que Deus vai te prosperar de uma maneira tal que um salário mínimo vai ser suficiente para você passar o mês e sobrar dinheiro, meu amado. Para de tentar racionalizar, de tentar achar receita. Simplesmente bata o pé e creia. Eu creio que o meu Redentor vive e Ele vai me restaurar. Sabe, meu amado, além de racionalizar, às vezes nós queremos sentir. Às vezes nós queremos sentir. Às vezes nós queremos sentir que a coisa vai acontecer. Ou que Deus falou e eu senti a palavra e a coisa vai acontecer. Deixa eu falar assim, Deus não precisa pré-milagrar você para com que o milagre chegue na tua vida, aleluia. Você não precisa sentir nada. Deus simplesmente faz, aleluia. Agora mesmo você pode estar sendo curado e você não está sentindo nada. Agora mesmo a sua filha pode estar sendo liberta, o seu filho pode estar sendo liberto, o seu casamento pode estar sendo liberto, a sua vida pode estar sendo restaurada e você não está sentindo nada. Sabe por quê? Porque há poder na palavra do Senhor e ela não volta vazia. Antes ela faz o que o Senhor lhe apraz e depois retorna para Ele, mesmo sem sentir. Creia que Deus pode restaurar a tua história. Mas nós somos seres que querem sentir. Nós queremos sentir. Principalmente se você é um obreiro. Às vezes para orar por alguém você quer sentir alguma coisa para com que, agora eu tenho unção. Agora eu estou cheio, agora eu vou colocar a mão e o milagre vai acontecer. Deixa eu falar para você, nem sempre. Às vezes, meu amado, entre aspas aqui, parece que eu já desci seco. Sabe? Será que Deus está comigo hoje? Parece que não, porque eu não estou sentindo nada. Mas quando você coloca a mão, é o Espírito Santo de Deus que faz. Não é você que faz. Você não precisa sentir. Você só precisa deixar com que a graça do Senhor Deus, o seu poder flua através de você. Basta somente crer que não é você, não é o que você sente, não é o que você experimenta, não são as suas emoções humanas que são enganosas, que trazem o milagre, e sim o sacrifício que Ele fez na cruz e seu Santo Espírito que habita no teu coração, aleluia. Eu sempre penso, quando eu penso no pré-milagrar, no testemunho que o próprio pastor Nai e o apóstolo contam da sua avó, quando viram o Daniel Berg, estava lá com o dedo machucado, com um cobreiro no dedo, e ele simplesmente sentou, tomou um café, e depois ela olhou para a mão, não tinha mais nada, não teve emoção,
não teve sentimentalismo, não teve nada. Simplesmente o milagre aconteceu, aleluia. Simplesmente o milagre aconteceu. Quem sabe o centurião não sentiu nada. Quem sabe o servo também não sentiu nada. Quem sabe era uma conversa normal, vai lá, Jesus ajuda ele, e Jesus falou, está curado. E foi curado somente. Eu quero dizer para você, meu amado, quem sabe você não sinta, quem sabe você não veja nuvem do tamanho da mão de um homem, quem sabe não veja nada no seu horizonte, quem sabe ainda você olhando, as perspectivas são piores do que quando começamos a campanha, mas eu quero dizer, você não precisa ver, você não precisa sentir, você só precisa crer, aleluia. Somente creia que Deus é Deus e Ele há de se levantar no momento oportuno, no momento certo. Eu quero acelerar a mensagem, já são 9h15. O que mais me choca entre a situação de João e do centurião é que, quem sabe, para João, já há muito tempo preso por Herodes, por denunciar um incesto, por assim dizer, ele muito tempo naquela situação, ele ficou em dúvida. E isso é o que mais nos faz duvidar. Sabe por quê? Porque assim que você descobre alguma coisa que não deveria estar acontecendo no seu corpo, assim que você descobre alguma coisa que não deveria estar acontecendo na sua família, assim que você perde o emprego, a sua fé está no ápice. Você crê com todas as forças de que Deus vai te dar um milagre. Só que passa 30 dias, passam 60 dias, passam-se um ano, e quem sabe a sua fé não se mantém no ápice. Muito tempo, numa mesma situação, começam a fazer você duvidar. E quem duvida do milagre, duvida do milagreiro. Começam a fazer você duvidar de Deus. A mesma coisa, como Gideão falou, se o Senhor é conosco, porque tudo isso, ou porque todo esse mal nos sobreveio? E é isso que nós nos perguntamos. Quando nós começamos a questionar, quando nós começamos a duvidar, e quando nós queremos, mesmo que indiretamente, imputar a Deus qualquer tipo de culpa, o milagre, a restauração, ela não acontece, aleluia. João Batista, ele estava naquela situação, meu amado, porque ele entrou naquela situação. Volte atrás aí, procura na live aí uma das pregações do pastor Elienay e você vai achar. João Batista, ele quem sabe foi preso, porque o ministério dele devia ter parado. Apareceu o Cristo, ele era aquele que abriu o caminho, acabou para mim. Pronto, o que eu vou fazer? A melhor coisa a fazer é eu parar de batizar e começar a seguir o homem. Mas João continuou pregando. João continuou batizando. E aí, João continuou falando, como ele sempre tinha falado. Homem duro, não deixava para baixo. Mostrou a raiz, ele vinha com o machado. E aí ele falou para Herodes, mas quem sabe agora, João já não tinha mais aquela cobertura sobre ele. O ministério já era de Jesus, ele já devia ter passado o cajado. E aí ele é preso e condenado, basicamente, à morte, porque primeiro ele só estava preso. Aí João entra na própria situação. João se coloca em uma situação e João duvida. Nós mesmos nos colocamos em situações difíceis que o Mestre tem que nos tirar. Não foi o Senhor Deus que nos lançou doença. Isso não provém do Senhor, isso é do maligno. Não foi o Senhor Deus que ruiu as nossas finanças, não foi o Senhor Deus que pôs inimizade no casamento, não foi o Senhor Deus que fez com que o fulano, ciclano ou alguém caísse no vício, não foi. Mas muito tempo na mesma situação, nós nos questionamos, por que, Senhor, que isso, e Tu permitiu, e por quê, e por quê, e por quê? E o milagre, ele só fica mais longe.
muito tempo na mesma situação. Deixa eu falar para você, se você está muito tempo na mesma situação e vem experimentando as mesmas indagações de João, deixa eu falar, que você tem a sua fé transformada, da fé de João para a fé de centurião, e que a sua mente mude, e que seu sentimento mude, e que em nome de Jesus, você tenha o coração transformado, a mente renovada, para crer somente em Deus, não duvidando e não lhe imputando culpa alguma, aleluia. E como é trágico, e por isso que eu falo que é chocante às vezes nós olharmos, o crente que recém vem, é o que mais recebe. O crente que recém vem é o que mais recebe. Eu acho difícil, e me desculpe se a história de outras pessoas não é assim, mas não é a regra. Normalmente, quando eu vejo que quem recebe o batismo com o Espírito Santo são aqueles que são bem novos convertidos e passam num período muito rápido e já são batizados. Se você passar 1, 2, 3, 5, 6, cada vez mais distante o tempo, mais é difícil de receber o batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você começou a duvidar. E você diz, será que é para mim? E aí depois você começa a racionalizar. Não, mas batismo com o Espírito Santo não é bem isso. Não, batismo com o Espírito Santo é glossolalia e não sei o que, e era outras línguas de outros idiomas, e você está racionalizando, porque você não recebeu, porque você está há muito tempo na mesma situação. Em nome de Jesus, essa corrente é quebrada hoje, aleluia. Em nome de Jesus, isso é quebrado hoje. Em nome de Jesus, esse espírito de dúvida é quebrado hoje. Em nome de Jesus, esse jugo de anos e anos e anos é quebrado hoje, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, no sangue do Todo-Poderoso. Nós quebramos isso, e você passa a crer somente que há poder no sangue de Jesus, há poder no seu Santo Espírito, há virtude neste lugar, para fazer você crer, para fazer você romper, aleluia. Mas não é fácil somente crer. É por isso que quando se faz uma tomografia de uma pessoa que ora, o cérebro dela fica todo apagadinho. E se faz uma tomografia de alguém que está pintando, desenhando, o cérebro se acende, mas quando a pessoa ora, o cérebro está todo apagado. Porque ela não está racionalizando nada. Ela está só crendo, ela só crê, só pede. E perceba que enquanto você ora, você tem fé, você crê, você vai romper. E você sai dali, meu amado, disposto a tudo ou quase tudo para conseguir o seu milagre. Mas a hora que você sai do quarto, fecha a porta, mulher, eu quero falar com você. Deixa eu pedir a tua opinião. Não que é errado, mas toda aquela fé, mulher, nós vamos fazer assim, porque eu estava orando e Deus tocou no meu coração, e nós vamos romper, e nós vamos vencer, e nós vamos avançar. Muito tempo esperando uma restauração, se te fez mal, eu garanto para você que nessa noite esse ciclo vai ser quebrado, aleluia. Até o fim dessa campanha, se você somente crer, o milagre vai acontecer, aleluia. Para o Senhor bastava uma palavra apenas. Uma palavra. Nunca mais fale a palavra mais, depois de pedir por um milagre. A palavra mas, M-A-S, o meu sotaque manezinho vai dizer mais, de soma, né? Mas a palavra mas, não com Z também, mas a palavra mais vai acabar com o teu milagre. A palavra mas vai acabar com você. A palavra mas vai acabar com os milagres que Deus quer fazer através da sua vida. A palavra mas vai destruir você, meu amado. E se Deus pode me usar, mas eu pequei, mas eu fiz isso, mas eu estou todo errado, mas eu estou todo torto, mas a minha conta bancária está negativa. Deus disse que eu ia sustentar um missionário, mas a minha conta bancária, mas os meus filhos, mas é mentira de Satanás para a sua vida. É simplesmente Deus vai fazer, eu vou prosperar, eu vou sustentar, eu vou avançar, Deus vai me usar, sem mas, sem porquê, sem delongas, somente creia, aleluia. A provisão, meu amado, para mim encerrar, a provisão de Deus está pronta. A provisão de Deus está pronta.
Tudo que Deus tem para fazer está pronto. Sem mais, sem racionalizar, basta somente fazer. Deixa eu te dar o exemplo de um homem da fé, Elias, profeta. Deus diz para ele: Elias, vai para o Querite, porque lá eu vou te sustentar com pão, carne, e você vai beber da água do ribeiro. O que Elias fez? Mas Senhor, o Querite, tão pouca água, tanto calor. Não, me manda lá para aquele lugar, o Jordão, o rio amplo, vasto. Lá não vai secar, porque eu sei que vai vir seca. O que Elias fez? Vai para o Querite. O homem foi para o Querite. Elias, uma viúva, lá em Serepta, ela vai te sustentar, vai para lá. Aí lá vai o profeta: Senhor, mais uma viúva. Não dá para mandar um empresário, Senhor. Não dá para mandar alguém bem sucedido. Não dá para converter o coração de Acabe. Mas, Senhor, teve mais? Não, né? Teve simplesmente: sim, Senhor, eu estou indo para o Querite, aleluia. Aí foi para o Querite, foi sustentado, e acabou a água, e manda sair, e manda ficar, e Elias só faz, e Elias não diz mas, Elias não diz porquê, Elias não pede explicação, Elias simplesmente diz: se é uma viúva, é uma viúva, se fosse um mendigo, seria um mendigo, se fosse um favelento, seria um favelento, não importa como Deus vai fazer, sem mais, sem menos, sem porquê, simplesmente obedeça, simplesmente faça, simplesmente creia, aleluia. Se Elias não fosse a Serepta, uma família morreria. Se Elias não fosse a Serepta, aquele lugar não vivenciaria um milagre. Se Elias não fosse a Serepta, nós não teríamos inúmeras e centenas de pregações que foram faladas sobre esse tema, que ensinaram pessoas. Se Elias não fosse a Serepta, quem sabe não teria chovido fogo do céu e destruído Baal, porque ele desobedeceria ao Senhor. Mas deixa eu falar, a escolha de ir ou não ir era de Elias. Ponto. O milagre estava feito. Deus falou: vai para lá. Está feito o milagre. A provisão estava lá. A provisão estava lá. A provisão está já preparada para você. A provisão está pronta para você. O que Deus tem para você está pronto. Deus não precisa confeccionar nada. Deus não precisa parar em um momento da sua eternidade e criar uma situação. Já está feito. Já está feito. Antes que o mundo fosse fundado, antes que o mundo sequer fosse pensado por mim ou por você, o Cordeiro já estava subjetivamente morto, objetivamente morto há 2000 anos atrás. Mas tudo que era para acontecer já estava proposto. Basta você se apropriar ou não, meu amado. Basta você ir ou não. Basta você se desafiar ou não. Basta você somente crer ou não crer, aleluia. Basta você dar a voz para o Espírito Santo e Ele te guiar e te levar ao lugar que você tem que ir, seja o Querite, seja Serepta. Mas não importa como você vai, aonde você vai, aonde você for, seja o centurião, aleluia. Fica de pé, meu amado, por gentileza, eu quero orar por você. 9h27, já 9h30. Eu creio que o apóstolo vai estar ministrando, apóstolo, pelas pessoas. Ah, tá, sim. Conforme o Senhor tocar no coração, o apóstolo vai estar sujeito à vontade do Senhor e pode estar orando por você. Então deixa eu falar para você. Se tem alguém se estribuchando aí do teu lado, não liga, meu amado, deixa aquele ali, o milagre é para ele. Se concentra em você, para de olhar para o lado. Creia você, creia somente em você, aleluia. Então fecha teu coração, fecha teus olhos, abra teu coração. Coloca a mão aí no teu peito, aleluia. E aonde há dúvida, o Espírito Santo de Deus arranca. Aonde há espírito de dúvida, sai agora em nome de Jesus. Aonde há espírito de dúvida, sai agora em nome de Jesus, Pai. Trabalha na mente dos teus servos, Pai, para que seja desligado, Pai, no momento conciso, no momento preciso, a sua pseudo-razão, a nossa pseudo-inteligência, aquela que nós achamos que somos sábios e conhecedores. Senhor, nos anula. Espírito de Deus, traz sobre nós o teu poder, que nós possamos te ver claramente
somente e somente em Ti confiar. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus que habita no mais alto e sublime trono, traz sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, a Tua restauração, o Teu milagre, o Teu poder. Portas abertas sobre esse lugar, céus abertos sobre esse lugar, Pai, com que tudo que há de impedimento seja retirado, em nome de Jesus, que seja retirado, Pai. Toda visão distorcida, em nome de Jesus eu repreendo. Toda miséria eu repreendo, toda doença eu repreendo. Nódulos agora em nome de Jesus desapareçam, caroços agora em nome de Jesus desapareçam. Eu dou ordem agora a músculos, tendões, nervos, órgãos, sistemas, restituam-se, restaurem-se no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Coloca pessoas, Pai, para fazerem teus filhos prosperar, com que eles se destaquem entre seus pares e possam te ver e experimentar do teu poder, em nome de Jesus, amém.